Casal que voltava de culto morre em acidente de moto na BR-104. Ele entrou direto à esquerda, de cima da BR, sendo atingido transversalmente, ou seja, de lado, por alguém que vinha de Queimadas sentido Campina Grande. Polícia científica é fundamental para inocentar jovem que passou 3 meses preso acusado de estupro. Casos de picadas de escorpião aumentam em Campina Grande e médico dá dicas de como se prevenir. E ainda, inverno com variações e abaixo da média na Rainha da Borborema fazem população mudar hábitos. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Boa noite. Olha, 2 pessoas morreram, esse casal aqui, e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo 2 motocicletas ontem à noite na BR-104, no município de Queimadas. Detalhe, o casal que morreu tinha saído de um culto e voltava para casa quando acabou se envolvendo na colisão. Essas imagens mostram 2 motocicletas em chamas após colidirem. Resultado desse desastre, 2 pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida. O local onde aconteceu o acidente fica na entrada do sítio Guritiba. O casal que estava na moto voltava de uma igreja evangélica em Campina Grande. A outra motocicleta trafegava no sentido Queimadas Campina e era conduzida por Leonardo Pereira da Silva, de 30 anos, que se dirigia para o trabalho no Distrito Industrial. Entre o quebra-molas e a faixa de pedestre, aconteceu a colisão. O policial rodoviário Luiz Damásio informou como aconteceu o acidente. A motocicleta que tinha um casal, o condutor e a passageira, vinha de Campina Grande. E ele ia entrar numa estrada à esquerda. E ele não fez como o código preconiza. Quem vai entrar à esquerda tem que ir necessariamente para o acostamento, ver que o fluxo está livre, só então ele entra à esquerda. Ele entrou direto à esquerda, de cima da BR, sendo atingido transversalmente, ou seja, de lado, por alguém que vinha de Queimadas sentido Campina Grande. Quer dizer, aí foi fatal, né? Foi fatal, né? Acidentes com motos geralmente são danos bem intensos, né? E no caso, a primeira moto que fez a manobra irregular vinha com 2 pessoas e a moto que vinha de Queimadas vinha uma pessoa só. O choque foi tanto que os 2 veículos pegaram fogo, né? Hoje pela manhã, o cenário era este: marcas de um trânsito violento. No local, morreu Adriano Mendes, de 32 anos de idade. A mulher dele, Elba Macedo Barbosa, da mesma idade, foi socorrida para o hospital de trauma, mas às 11h30 de ontem não resistiu aos ferimentos e morreu. Também para o trauma foi socorrido Leonardo Pereira da Silva. Assim que chegou ao hospital de trauma, o Leonardo foi para a ala vermelha, mas diante da gravidade do caso, ele foi transferido aqui para a UTI adulta. O paciente chegou para a gente com um estado geral bem grave, foi logo de imediato submetido a exames aqui, foi visto que tinha uma lesão grave dentro da barriga, que a gente chama um trauma abdominal fechado, muito sangue na barriga. Além disso, teve múltiplas fraturas, caracterizando o quadro de um paciente politraumatizado grave. Submetido à cirurgia, pela cirurgia geral, tinha muito sangue, em torno de 1.500 ml na barriga de sangue, e aí a causa foi um trauma no baço. Foi retirado, resolveu o problema no baço, mas além disso ele tem outras fraturas, tem fratura de face, fratura em coxa direita, e aí está aguardando uma melhora do quadro clínico, uma estabilização melhor, porque o paciente ainda está grave, está respirando com a ajuda de aparelhos, não mantém nível neurológico ainda, ou seja, ele está precisando tomar muito sangue, sangramento intenso, então assim, não tem condições de ser resolvidas as fraturas antes dessa estabilização do quadro. Então assim, o estado geral é gravíssimo ainda no momento. A BR-104 é uma das mais movimentadas no estado e no trecho da colisão de ontem, conforme o comerciante Deusimar Alves Pequeno, os acidentes são comuns. Se não me engano já é a 3ª vez, já. Aconteceu um dia desse aí, um acidente, logo próximo. A minha menina foi acidentada aí também. Assim que aconteceu a faixa do pedestre, ela foi acidentada no dia que colocou a faixa.
Eu chamo a sua atenção para essa história. Essa semana foi colocado em liberdade um homem que passou 3 meses preso acusado de estupro. O caso aconteceu no município de Puxinanã e ele sempre negou a história. Agora, o resultado de um exame comprovou que o homem realmente era inocente. Essas imagens que circulam nas redes sociais mostram um jovem chegando à casa dos pais após sair da cadeia. Ele foi preso no dia 6 de maio, suspeito de ser autor de um estupro na zona rural de Puxinanã. Ele teria sido reconhecido pela vítima. Desde então, permaneceu preso. A reviravolta do caso começou na semana passada, quando saiu o resultado do exame do material colhido no suspeito pelo Núcleo de Laboratório Forense do Instituto de Polícia Científica. A ciência e a tecnologia foram fundamentais para inocentar Douglas Micael, que saiu da cadeia segunda-feira. A perita Raquel Azevedo é a chefe do Núcleo de Laboratório Forense de Campina Grande. Ela explicou essa situação. A prova pericial, que é a prova material científica, é que foi capaz de inocentá-lo. Então a gente trabalha justamente para a justiça, tanto para prender acusados, como também libertar inocentes, que é tão importante quanto, se não for até mais. Manter um inocente preso, isso daí é exatamente um absurdo. Então a prova científica, que excluiu aquele rapaz como na cena do crime. Então ele não era o autor do fato. Ele passou 3 meses detido. A perita informou que o exame é realmente demorado. É um exame realmente demorado. Inicialmente foi feito o exame sexológico da vítima. Essa amostra é coletada no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, encaminhada para o laboratório, processada para ver se existe um material masculino, que é o exame de PSA. Após isso, esse material é encaminhado para o laboratório de DNA em João Pessoa, onde fica aguardando um possível suspeito. Se não existir suspeito, o material é colocado num banco de dados, no banco geral. Mas quando apareceu o suspeito, então foi aí que foi feita a coleta do suave dele para confrontar com o material encontrado na vítima. Deu excludente, ou seja, não era, e por protocolo do laboratório de DNA, que é seguido, quando o material é excludente, esse exame tem que ser repetido, para ter mais firmeza no resultado. Durante o período em que permaneceu preso, ele assegurou que não tinha cometido o estupro. No dia em que fez o exame, ele não se recusou e reafirmou que era inocente. Foi fundamental o resultado desse exame. A Polícia Científica pôde mais uma vez colaborar com a Justiça. Você vai ver a seguir o que abre e o que fecha no estado com o feriado de fundação da Paraíba. E também, hospital registra mais de 1.100 atendimentos por picadas de escorpião. Saiba como não ser a próxima vítima. Estamos de volta e agora vamos acompanhar os dados atualizados da Covid-19 na Paraíba. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados 872 novos casos nas últimas 24 horas na Paraíba. Os municípios que registraram mais casos foram Campina Grande, com 123, Patos, com 64, João Pessoa, com 58, Cabedelo, com 37 novos casos e Salgado de São Félix, com 35 casos registrados. O boletim divulgado contabiliza ainda 7 novos óbitos confirmados. Em Campina Grande, foram 3 vidas perdidas. A ocupação total de leitos de UTI no estado é de 25%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação é de 18%. Em Campina Grande, 31% dos leitos de UTIs estão ocupados. No sertão paraibano, a taxa de ocupação é de 34%. Amanhã é dia de fundação da Paraíba, porém esse feriado foi antecipado em função da pandemia da Covid-19 para conter o fluxo de pessoas nas ruas. Dessa forma, como fica o feriado? O que abre e o que fecha? Sabrina Lima é quem conta pra gente.
Nessa quinta-feira, 5 de agosto, dia da fundação da Paraíba, devem funcionar normalmente aqui em Campina Grande o comércio, as repartições públicas municipais e também a frota de ônibus. Já as repartições públicas estaduais e também as agências bancárias devem ficar fechadas nesta quinta-feira. Vale lembrar que aqueles comércios essenciais, os supermercados, as farmácias e oficinas que abriram em 1º de abril, quando o feriado foi antecipado, vão poder também abrir nesta quinta-feira. Mas dessa vez os funcionários vão ter que receber hora extra caso trabalhem. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. O Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande registrou de janeiro a julho 1.155 atendimentos por picadas de escorpião. Tem que ter bastante cuidado para não ser a próxima vítima. Se você encontrar um escorpião na sua casa, posso te garantir que foi sorte, viu? Isso porque você viu o animal antes de acontecer algum acidente. Não foi o que aconteceu com Ícaro. Ele botou o tênis e sentiu uma picada. No caso foi quando eu estava vindo para a empresa, vim descalço de moto devido à chuva. Quando cheguei aqui coloquei o tênis que estava na mochila. Após colocar o tênis andei questão assim, de uns 5 metros, né? E daí eu senti a picada. No momento até pensei que fosse uma formiga ou algo do tipo, né? Que não fosse nada de tão perigoso. Só que aí quando eu fui olhar para o tênis eu vi que estava lá o escorpião saindo do tênis. Hoje, depois de ter ido até o hospital, só ficou esse pontinho aí. Dói muito? Dói. Na hora assim você sente como se fosse uma picada de formiga, normal. Só que aí com o tempo assim você vê que é questão de passa mais tempo, entendeu? Passa questão de 1 minuto doendo, entendeu? Não é como a picada de formiga que dá e passa, né? Já Gabriel quase teve a cadela picada. Pelo relato dele, pense numa luta. Eu tava dormindo, me acordei com os latidos da cachorra. Achei até que fosse um ladrão. Quando eu fui ver, ela tava brincando com o escorpião. E o escorpião não teve medo dela não, foi pra cima dela, foi pra cima de mim. Ele até fez um alerta nas redes sociais. De acordo com os especialistas, é comum o aparecimento maior de escorpiões nessa época do ano, que é uma época mais fria. E isso também acaba afetando o número de acidentes com esse tipo de inseto. De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande, de janeiro até julho deste ano, já foram mais de 1.155 atendimentos em relação a picadas de escorpião. É bastante comum e já é um fato esperado para nós do Hospital de Trauma um aumento significativo da picada do escorpião, que nós chamamos de o escorpionismo, porque é um período onde é um período chuvoso e o escorpião, o habitat natural dele, ele precisa de um habitat quente. Então, quando há chuvas, os locais ficam úmidos e ele procura um local quente para poder se aquecer. Então ele procura mais os locais, os interiores das casas, em especiais locais onde seja quente. Quando você observa, guarda-roupa, por trás de objetos dentro de casa, e é nesse momento onde a gente tem o acidente, o escorpionismo. Você vai ver a seguir, Campina Grande está registrando inverno abaixo da média. Entenda por que está fazendo tanto frio. Estamos de volta com o Borborema Notícias. Olha, eu não sei você, mas eu, especialmente durante as madrugadas, tenho sofrido e muito com o frio. Ele é comum nessa época do ano, afinal nós estamos no inverno. Mas será que era para realmente estar fazendo todo esse frio? Confira na reportagem a seguir. Bárbara mora em Campina Grande há 6 meses. Vinda de São Paulo, a estudante de pedagogia até se surpreendeu com o inverno na Serra da Borborema. Você está vindo de um lugar que é bem frio. São Paulo tem temperaturas aí bem mais frias do que a da gente. Mas você imaginava que faria tanto frio assim no mês de agosto em Campina Grande? Não. Surpreendeu? Bastante. Porque, né, eu tenho uma camiseta, uma blusa de frio, e aí esses dias está insuportável, né? Já quem é acostumado com o inverno daqui não sai de casa sem estar preparado. Andar assim, né? Cachecol, daqui a pouco esquenta, tira. Como é que você tá aí encarando esse clima aqui de Campina Grande?
É bem difícil, né? Se tratando que eu sou uma pessoa alérgica, então a mudança de clima atrapalha bastante nesse sentido. Historicamente, agosto é o mês em que Campina Grande e municípios vizinhos registram as menores temperaturas do ano. Mas o inverno 2021 tem tido uma característica diferente. O campinense está tendo que passar o dia colocando e tirando o casaco. Eu tô 20 casacos por cento, mas tem hora que eu não tô nem aguentando, que fica abafando mesmo. De acordo com a meteorologia, o sobe e desce do termômetro tem um motivo, com ligação direta com a nebulosidade. Sobre a região de Campina Grande, temos sentido aí dias com frio ao longo do dia e quando aumenta a nebulosidade, a temperatura cai, a sensação térmica um pouco, mas de repente aumenta a nebulosidade, diminui e o sol aparece, dando aquela sensação de esquentar novamente. Então, essa variação de tempo, ela tem se mantido aí ao longo do mês de agosto como um todo. Mas, relativamente, as temperaturas têm se mantido um pouco abaixo da média, chegando a em torno de 17 graus aqui em Campina Grande. As menores temperaturas são registradas durante a madrugada, por volta sempre das 4 e 5 da manhã. Assim como o clima, a chuva também tem dado as caras de forma inconstante. Teve um pequeno déficit aí no mês de julho das chuvas aqui na região, entendeu? E agosto é de poucas chuvas, mas as chuvas continuam com uma certa regularidade, mas com totais aí em torno de 1 a 2 milímetros ao dia, que tem inclusive contribuído para que essa sensação térmica reduza mais ainda. Então você acorda com o tempo nublado, com a chuva passageira, que dá aquele resfriamento na temperatura, né? Mas no decorrer do dia o tempo abre, voltando a esquentar novamente. Para seu Almari, que vende sombrinhas e guarda-chuvas, a chuvinha que chega de surpresa é sempre bem-vinda. Bom para mim nessa situação que está acontecendo, porque o pessoal não acredita que vai chover e vem para a rua sem guarda-chuva, sem sombrinha. Quando chegar aqui, aí a chuva cai de vez. Aí bom para mim, né? Porque o pessoal já cai em cima para comprar mesmo. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite.